Ok. Boa noite a todos aí, um salve. Estamos aqui iniciando mais um programa do podcast Modus Operandi e inaugurando a temporada Segurança em Eventos. E nada melhor do que trazer o cara que é a lenda viva, o cara que está ali no topo da pirâmide, é a base disso aí, um cara que é meu irmão, respeito, tenho muita admiração, meu querido irmão Shadow. Meu irmão, Ó, prazerzaço estar contigo prazer aí, é meu estar cara. aqui com vocês e poder falar um pouco aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, vendo a gente aí. Bacana. Bom, qual que vai ser o enredo de hoje? A gente sabe que todo o programa no podcast, o foco é a gente ouvir histórias, né, de vida aí do participante, do convidado, e também buscar realmente verticalizar numa trilha profissional. Então a gente vai ver um pouco de quem que é o Alexandre, para quem não conhece o Alexandre, muitos conhecem como Sombra Isso ou aí. como Shadow, tem aí o Alexandre e hoje, na verdade, ele está à frente já há muito tempo dessa atividade que é muito peculiar dele. Mas antes da gente iniciar, quero agradecer aqui nossos patrocinadores, a Modus, que é a grande anfitriã, né? Hoje está aqui conosco, cedendo esse espaço. G7 Pro, que está entrando numa aliança com os treinamentos táticos, né, a partir do segundo semestre. A TIS Academy, né? Nós temos aí nosso parceiro que é o simulador de tiro. A Shadow Security, que é do meu irmão, que está aqui encabeçando, a gente vai realmente explorar bem como é que está essa trilha, né, dessa fantástica empresa. E também os nossos apoiadores. O Complexo NIT, que é o Laboratório de Segurança da Aeroscan, a Sense Easy 5, do Gabrielzinho, a Garen, a Maxtel MTI, logo mais a live vai estar aqui com a gente e a gente vai falar um pouquinho da inauguração da sala da MTI que ficou linda, não vou dar spoiler, estou proibido de falar disso. E a Planet, né? Também nós temos aqui o Bootcamp do nosso querido Colette e o Bando. Nesse fim de semana eles tiveram uma ação muito bacana, né, que foi a doação de cestas básicas do programa 5 para 5. E aí teve o Rafa também, o Zé Roberto também teve junto, o Ajuto participou. Pô, foi um projeto bem bacana, cara. Depois a gente vai falar um pouco realmente disso. Anexo do meu querido Marcelo, que viaja o Brasil todinho, e também a Find Me do nosso querido Gabriel. Cumprimento a ABC Fábio, nossa querida presidente Delci, Abseg, nosso presidente Lopes, que também logo mais estará aqui conosco, falando um pouco realmente dos bastidores também da parte de eventos. A Abrasp, né, que está entrando aí com a associação da parte de proteção executiva. A ASIS, do nosso querido presidente Naka, um abração, Naka. E os grupos Proteção Executiva, Grupo VSPP Brasil, ADL, consultoria do Dan, e também a divisão, que faz um trabalho muito bacana com a parte dos militares, ok? E, gente, agora o que a gente vai fazer aqui? Conversar com esse meu fantástico irmão, que é o Sombra. Meu irmão, novamente seja muito bem-vindo aqui, cara. Obrigadão É aí. um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. Eu até me senti pequeno, você só falou de monstro aí, Colette, pô, só gente grande, você falou, eu ficar assim, pô. E os grupos que estão aí também são sensacionais. Então, gente graúda, né? Bom, meu querido Rondinelli, um forte abraço também a Isa Aguiar, que é o filho do Rondinelli, tá arrebentando, não só no Brasil, O Gil aí tá demais, né? tá arrebentando, né, meu? E a menina tem talento. A gente tá apoiando uma campanha, né, de poder realmente apoiar a carreira da Isa Aguiar. Hoje, essa iniciativa, Sombra, tá partindo da família. Então, eles estão buscando alguns patrocinadores, alguns apoiadores para poder realmente ajudar no custeio, questão de viagem, Eu né? Tem acompanhei com vocês quando ela uniforme. foi pra França, meu. É uma menina que é de ouro, cara. Sim, uma menina humilde, simples e que merece todas as vitórias que ela tem. Que o tanto de medalha que ela já tem, tem muito cara grande que não tem nem um terço. Não tem, cara, mas ela tem talento, ela é monstro, hein? A gente vai deixar aqui anotado para vocês o Pix dela, para quem de repente sentir no coração de poder dar esse apoio, ok? Isa, segue firme, força, hein? Você tem talento aí, vai estourar. É isso aí. Bom, fizemos aí os cumprimentos, agora a gente vai bater um papo com essa fera que é o Sombra, né? Para muitos aí.
Para mim, eu tenho a facilidade de tê-lo como amigo, como irmão. Para mim é o Alexandre Menezes, o cara que eu vi lá atrás, conheci lá atrás, já diferenciado. Então, acho que o primeiro contato que nós tivemos, a gente vai falar um pouquinho disso daí também. Já era um cara ali, acho que começo dos anos 2000, né? Final de 99, 2000. 99, 2000 foi quando eu fui fazer minha primeira reciclagem numa academia antiga que você era instrutor lá, e aí eu caí na sua mão. Putz, nunca mais saí. O meu Aí, ó. primeiro instrutor, meu primeiro, sim, tudo na parte de instrução é o cara que eu tenho referência, é o Magno. Pô, esse cara ele é generoso, cara. Mas vamos lá, vamos conhecer o Alexandre. E aí, eu queria dividir contigo, meu irmão, dois caminhos aqui. Então, conhecer um pouco dessa sua trajetória, por quê? Isso pode servir de referência para alguns colegas que estão buscando um pouco desse meio. Quais são as dicas que você dá, né, para o pessoal de fato trilhar um pouco nesse caminho profissional e falar um pouco do Sombra hoje, cara. Como é que tá o momento hoje? A gente vai realmente trilhar. Tem algumas coisas bacanas. Ele tem um acervo enorme. Eu meio que selecionei algumas, cara. O cara me mandou aqui um acervo de quase 800 fotos, cara. Só de serviço não dá. Não dá tempo, porque senão a gente vai ter que dividir isso aqui, né, em alguns programas, tá? Mas a gente vai mostrar algumas coisas para vocês aí, né? Tem uma parte bem bacana daquilo vai refletir um pouquinho da trajetória do Sombra, cara. Esse cara que é respeitado, é um cara que ele é bem quisto em qualquer ambiente, é sempre importante isso. Eu fico muito feliz em ver pessoas que conhecem o Sombra e não tem ninguém que fala mal dele. Porra, todo mundo respeita o cara em qualquer ambiente. É o cara que ele entra e sai em qualquer lugar. Agora, o principal dele, ele sabe que ele é fera, ele sabe que ele é monstro, mas é um cara de pé no chão, cara. É um cara humilde, é um cara simplesão, ele trata bem desde o porteiro, o vigilante, né, o gestor, né? Tem muito apoio aí do pessoal de segurança pública, né? Então é um cara que na verdade navega bem, cara. Eu acho que esse é o caminho, cara. Mas vamos primeiro conhecer um pouco do Alexandre, cara. Quem é o Alexandre, cara? Cara, o Alexandre é um cara que começou pequenininho, eu sou filho de empregada doméstica, cresci meio que nas ruas, né? Assim, tipo, não tive pai para estar do meu lado, então eu sempre batalhei desde os 11 anos. Meu primeiro registro em carteira com 11 anos de idade, na época que podia ainda, né? Que a gente era homem de verdade, a gente tinha registro cedo. Meu primeiro registro é com 11 anos e eu fui trilhando essa coisa como office boy, fiz várias coisas como empacotador em Drogaria São Paulo e fui embora, fui indo. Aí eu fui trabalhar numa casa pequena, chamava Balafon, que era na Angélica. Era uma casa de reggae, e acabou que eu assisti um filme, eu gostei, falei, vou migrar para esse, eu quero ser segurança. Aí comecei a trabalhar como segurança, mas aquela coisa informal de não ter nada de curso, de não ter registro direito. E aí foram surgindo as oportunidades. A primeira empresa grande que eu trabalhei foi a Impacto. Lá atrás, eles me deram a oportunidade para ir para o Via Funchal. Eu fui para o Via Funchal, fiquei acho que 2 semanas como agente no Via Funchal, trabalhando em shows, que era esporádico. Aí surgiu a oportunidade de uma vaga lá como supervisor. Eu assumi a vaga de supervisor e por lá eu fiquei mais de ano no Via Funchal. Aí eu comecei a gostar da coisa do trabalhar com artista, mas fui mais para aquela área assim, tipo, eu estava cuidando da gestão ali. Mas eu era muito novo, fazia muita besteira, era uma época que a gente não tinha esse tanto de celular, então a gente era um segurança mais agressivo, mas assim, a gente não tinha muita cabeça naquela época, mas peguei várias situações grandes no Via Funchal que tive que usar da expertise para poder sair delas. De lá eu fui chamado para ir pro Sheraton, que aí eu fui pro Sheraton Mofarrege, e no Sheraton Mofarrege, que era na Avenida Alameda Santos, foi lá que eu comecei a trabalhar como agente também, passei para supervisor, aí trabalhava no turno noturno, acabei ajudando algumas equipes de segurança pessoal lá, muitas equipes,
E aí foi quando eu fiz a minha primeira reciclagem, que eu já tinha feito o curso, eu fiz o meu primeiro curso, eu fiz numa academia, centro training, antiga pra caramba. Certo training. Não, ela tem até hoje, cara. Mas Existe era uma academia que lá era na zona Zona sul, né? Sul, na Zona Zona Sul. Sul, Sim. Existe Francisco a Centro Training. Matarazzo, É, eu acho que se não me engano, ela tá lá até hoje. Tem foi a uma Centro academia, Training, sim. a primeira academia que eu fiz um curso de vigilante lá, e eu fui pro Sheraton, aí venceu, aí eu fui fazer minha reciclagem, cai na mão do Magno. E aí logo depois, eu fiz acho que duas reciclagens lá, ou eu fiz uma reciclagem, e aí eu fiz um curso que era o Medidas de Emergência. Eu tenho até hoje o meu certificado, e aí foi o que eu mais sofri até hoje. Aí o Magno me chamou para ser instrutor também, porque a minha formação de instrução foi com você, com o Marcos, com o Crespo. Você, o Marco e o Crespo que me deram a base do que é ser um instrutor. E aí fui embora nessa parte de instrutor, aí no Sheraton, uma equipe de segurança lá me chamaram para fazer alguns eventos na parte com os artistas. O primeiro grande artista que eu fiz foi o Robin Gibbs, que é do Bee Gees. Aí depois disso eu nunca mais parei. Aí tá até hoje. Aí o Sheraton fechou, passou para Meliá e eu não fui pro Meliá, não quis fazer essa transição. Aí comecei a trabalhar com eventos, fui pro Shopping D também, tenho experiência em shopping, que também você também me ajudou muito nisso, você, o Marcos. Eu lembro que o chefe lá no Shopping D era o Castedo. Castedo. Castedo hoje tá com Castedo, uma, um escritório, né? eu não sei, Advocacia, nunca mais tá? falei com ele, mas assim, tive o Castedo lá, então. Eu quero colocar um parênteses aí. Eu não chamei o Sombra para ser instrutor, não. Foi ele, cara. Ele falou. E na época a gente, pô, tá bem novo, né? Então, vibração ali alta. Pô, eu vim da Infovigil, que é minha escola de segurança, né? Minha escola de instrução ali. Então a gente tinha aquela vibração, aquela pegada toda. Todo mundo tinha medo, a galera tinha maior medo. O Ah, Magno que vai dar aula. Vixe, o Magno é o cara da Infovigia, é o cara que joga é. bomba, é o cara que passa gás. Vixe, falei, Só que esse cara, vambora. na realidade, ele que pediu. Ele falou, cara, posso acompanhar as aulas? Posso vir aqui? E assim, não perguntou se ia ganhar alguma coisa, não perguntou, né, questão de ganho, né? Não, nada Ele só, disso. cara, só quero acompanhar. Só quero estar aqui, presente. E a gente, ok, a gente começou a dar os cursos. Ele fez o curso de medida de emergência. Na época, o que a gente fazia na época, se faz hoje, A gente tá tudo Sombra, preso, tá preso, certo ou todo não? mundo preso. Processo, mas assim, a gente forjava cara bom, né? Acho que eu tenho saudade dessa época, A cara. gente tinha grandes guerreiros nessa época, assim, Tinha mas gente que, gente de verdade. segurança de verdade, né, É, cara? Então, não que não tenha hoje, tem muito cara bom hoje, mas na época, cara, era a pessoa, a gente via que era o segurança no raiz, né? No é. sangue. E esse cara, ele começou a acompanhar. Então, assim, é claro que depois a gente formalizou o convite, Foi. mas a iniciativa foi dele. Ele falou, cara, posso acompanhar, posso estar junto com vocês. E é um cara que nada se colocou à disposição. É o voluntariado, cara. Muitas vezes a gente perde oportunidades na vida por não ser voluntário. Há uma Com ideia certeza. nova, há uma iniciativa, você tem, às vezes, genialidade, tem uma boa ideia e você não apresenta. É, Achando que alguém vai falar assim, poxa, isso é acho que a minha besteira. ideia é besteira, né? E esse Nenhuma ideia é cara besteira. começou a vir. E aí é esse monstro aí, a gente começou a fazer muitos cursos, fizemos cursos de sobrevivência, que também a gente estava aqui com o Nascimento, né? É, O Nascimento eu vi lembrou aí, semana ó. passada, você é um muito grande cara. Ele também passou na nossa mão lá, né? Passou, pô, passou. Quem passou lá também foi forjado com sangue e ódio ali, viu, bicho? Meu irmão, se você. Vou te falar uma coisa. Quem fez aquele curso até hoje insiste em falar assim, pô, Magnão, tem que fazer de novo, cara. Pessoal que já passou por lá. Quem não passou, não faz ideia. Não. Quem passou, o pessoal fala, pô, tem que montar outra edição, pegar as turmas antigas, o pessoal que já fez. Aquele curso que mais me marcou foi o seu Barta. Seu Barta, cara. Pô, quanto é? 80 e poucos anos, né? 82 anos. Ele foi da Segunda Guerra Mundial. Foi. Ele passou por tudo que a gente passou lá, que a É, gente fez ele passar, ele passou sem reclamar, sem pedir, não dá pra me fazer. Não, ele passou em
tudo. Esse seu Barta, ele é um senhor né, na época, tinha 82 anos, né? Ele apareceu lá na academia querendo fazer o curso de sobrevivência. E, enfim, a gente achou estranho uma pessoa de 82 anos na época. E falou, por que que você quer fazer o curso? Ele falou, para mostrar para mim que eu posso. Era veterano, né, alemão e vivia aqui no Brasil, Aham, né? Veio depois, na década de 60, que ele comentou. E, enfim, o trabalho dele na Segunda Guerra Mundial, não sei se você lembra, Sombra, é, ele recolhia os corpos. Então ele trabalhava no hospital alemão, ia lá para o front para recolher feridos, recolher pessoas. Eu falei assim, não, pô, tive que muitas vezes pegar amigo ferido e pagar promessa é, e falar assim, Barta, disse para minha família que eu amo minha família e tal, e ele anotava numa folhinha e falou, Magno, eu cumpri todas as promessas, né? Todos os pedidos que foram feitos para é. mim eu cumpri. Uma lição de vida, né? Foi um cara Eu lembro que foi, os editores eram eu, você, o Marquinho. Foi uma coisa que marcou crespo, muito. O Crespo, foi aquele curso marcou muito. foi, cara. Que aquele ali mostrou que, assim, tipo, tem gente que é mais novo hoje que reclama de fazer um curso. Ai, o instrutor, ele foi muito agressivo comigo. Eles não sabem de nada. Ele berrou comigo, né? É, ele berrou, ele falou alto comigo. Às vezes É, você tem que falar alto numa sala, porque as pessoas às vezes não é questão de não respeitar o aluno, o instrutor, eles não respeitam quase ninguém, tem gente que não respeita, e aí eles começam a fazer conversa, você tem que falar um pouco mais alto, só que aí, ele tá falando alto comigo. Como assim tá falando alto com você? Eu tenho que falar alto porque você tá falando também. Nós estamos passando a instrução para que você possa dar seguimento no que você quer fazer. Tem muita gente que a gente vê em sala de aula que não era para estar fazendo um curso de vigilante, não era para estar trabalhando na área de segurança, era para fazer corte, costura e culinária. Lembra que eu falava isso, você ficava bravo comigo. Eu falava, meu, você tem que fazer corte, costura e culinária no Senai, porque segurança não é para você. A segurança é uma coisa que é de dedicação e não é só enquanto você está trabalhando. Segurança é 24 é de horas. dentro para fora, né, É cara? o tempo inteiro, você tem que pensar na sua família. Você não pensa só na família que você protege ou só no VIP que você protege. Você tem que pensar no em todo. Você tem que pensar na segurança o tempo todo. Aonde você vai? Por onde eu saio? O que que eu faço? Dá para vir aqui? Esse barzinho tá meio esquisito, eu vou em outro. Pô, a segurança é o tempo todo, não é só. Eu só trabalho de vigilante quando eu tô lá, eu tenho que botar a farda e falar, não, não é, cara. Você é vigilante o tempo todo. É igual eu falo e sempre falei em aula e sempre vou falar. É, a VSPP, vigilante, esquece, você é VSPP, mas lembra, o VSPP, o que é a primeira letra do VSPP? Você é vigilante, cara. É. Todos nós somos vigilantes. Com orgulho, né, Com Sombra? orgulho, o vigilante ele começa ali, ó, eu sou VSPP, eu sou diferenciado. Não, você não é diferenciado, você é igual o vigilante que está na porta do banco, você é igual o vigilante que está na porta do hotel, o que está lá trabalhando no hospital, todos são vigilantes. Só porque você é VSPP, você não é especial, você não é diferente de ninguém. Você ganha mais que a outra pessoa e você é uma pessoa que tem que respeitar todos. Então acabou. VSPP não muda nada. Não é porque eu sou melhor. Não, você não é melhor. Você tem que lembrar a sua base e onde você vai fazer a sua reciclagem é o quê? Vigilante. Você é vigilante. Eu tenho orgulho de falar que eu sou vigilante. Eu aprendi isso lá atrás com você, com o Marcos, com o Crespo, e assim, tipo, continuo até hoje levando isso para todos os alunos ou para todas as pessoas que trabalham comigo. Lembre-se, você é vigilante. Não é vergonha por você ser vigilante, não. É orgulho de ser vigilante. Eu sou vigilante até hoje e hoje eu já trabalhei com as maiores pessoas do mundo. E aí? O que que mudou na minha vida? E ele faz a reciclagem dele, né, fez o grandes eventos, né, Fiz hoje evento eventos social, né, sociais. agora. E não tenho, e se precisar fazer outro curso, faço outro curso. A gente, na época, era diferente o nosso registro como instrutor na federal, a gente vocês só registravam e aí tá bom. Agora, hoje não, hoje você tem que estar ali, fazer as coisas certas e vai para a federal para ver se eles aprovam ou não. Eu tenho minhas aprovações, posso dar minhas aulas, então, cara, Cara, esse aqui, Sombra, é um cara muito funcional. Vigilante, supervisor, líder, instrutor. Para a gente fechar essa parte da passagem da sua vida na instrução, cara. Eu lembro que a gente tinha as matérias e você tinha. Cara, você sempre foi um cara assim criativo. Equipamento é um cara que ele corria atrás, buscava, até hoje, até pesquisava. hoje. Equipamento sempre tem É que um ter o cara mais novo. criativo demais.
E eu lembro que você tinha formatado uma aula, cara, de comunicação, Eu que fiz a ela aula ficou todinha. tão bacana. Não tinha chat GPT, não tinha nada. Eu tenho impresso isso ainda. Um dia eu trago aqui para te mostrar. Eu tenho impresso até hoje. Eu fiz a minha aula de De rádio. comunicação, né, cara? A de rádio eu coloquei todo o alfabeto fonético, coloquei a história do rádio, de quando ela começou a ser usada na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, tudo que foi usado com rádio. E foi bem legal, foi bem aceito naquela época. A gente não podia distribuir para todo mundo, né? Porque É, não mas tinha, não tinha esse negócio de pendrive, não era tinha legal, celular. era legal. E o Sombra, pra quem não sabe, sempre, pô, lado a lado, tá? Ombro a ombro, na trincheira comigo. É um cara que Já operamos junto já, pô, várias já vezes. é, aprendi com esse cara muitas coisas que eu levo pra vida hoje também, na minha vida profissional. Eu acho que se você é instrutor, você tem que estar disposto também a aprender, né? Então, a gente sempre trocou figurinha, assim, boas ideias. E é um cara que na trincheira sempre esteve comigo, cara. E participou de muitos cursos pela G7 também, a gente fez cursos táticos, enfim. Só que aí esse cara, na realidade, assim, dentro da linha dele, ele foi buscar aquilo que ele de fato é talentoso, cara. Não que ele não seja no mundo da instrução, ele coloca na instrução a expertise e experiência dele, daquilo que ele vive. É diferente de pessoas que, na verdade, sabem um pouco do conceito, mas não vive isso. É, Ele é o cara que ele respira, o né? que eu quero, o que eu quero passar em instrução é para que os mais novos não passem o que eu passei, não sofram do jeito que eu sofri. Eu quero facilitar um pouco. Queria que eles sofressem A também. gente vai falar disso aí, a gente vai ver os tombos, que se importa e interessa bastante, cara. E assim, tipo, é muito importante. São várias coisas que englobam a segurança, vão do saber se portar num jantar, de saber falar na hora que você tem que falar e somente ouvir. O mais importante que você tem na segurança são seus ouvidos. A boca, esquece. Eu vejo muita gente que morre por aí pela boca. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. eh, Outro dia a gente estava até conversando, eu, Colette, a gente teve uma conversa sobre uma seleção que a gente estava prestes a fazer e que o Colette é um grande parceiro meu agora, graças a você. E assim, tipo, é muito importante. O vigilante às vezes vai numa entrevista de emprego, aí ele tá com um colar com Cristo ou com uma estrela de Davi, ou ele tá com com uma com alguma coisa da Umbanda, do Candomblé, e tudo isso influencia no que você vai fazer. O partido político, qual que é o seu partido político? Não tenho. Qual que é a sua religião? Não tenho. Time, Qual que é o seu time? Não tenho. Qual que é a música que você ouve? A que tá tocando na hora é a que eu gosto. Se você falar uma coisa errada, você perdeu aquilo ali, você já era. Você não vai para frente. Não é porque a pessoa não gosta da sua religião, é porque às vezes tem alguém que está ali que não vai gostar da sua religião, ou que não vai gostar da sua ideologia política. Meu, ideologia política hoje é ridículo, direita e esquerda. Na nossa época não existia direita e esquerda, existia um partido e outro. Agora, com a direita e esquerda, politizou tudo, todo mundo agora se odeia, as famílias não se falam mais. Peraí, gente. Eles não estão preocupados com a gente. Se eles estivessem preocupados com a gente estava bem. A gente estava o nosso país é o país que mais tem é, recursos naturais. Todo mundo quer o nosso país. E aí a gente vai fazer o quê? Vai entregar de mão beijada pros caras? Não, não pode, né? é. E aí eu sombro o seguinte, cara. Você no mundo do show business, vamos falar assim. Você começou com o quê? Banda nacional, artista? Não, eu já fui direto pro internacional. Eu fiz Direto, cara. a primeira banda grande que eu fiz foi o Robin Gibbs e minhas experiências que eu tive no Via Funchal, né? No Via Funchal eu tive grandes experiências com Caetano Veloso, com Leonardo. Ali mesmo, hoje eu consigo entender o quanto é importante um segurança que a gente chama do local do show, a gente chama de venue em inglês. Então, o segurança de venue é importante, que é o cara que monta a estrutura que tem que estar ali para receber o artista que está chegando, com tudo pronto, com os pass sheets, com tudo certinho para dar a continuidade no evento. Isso é muito importante. Então, na segurança de um evento, são vários pontos que você tem. Você tem o segurança do evento, você tem o segurança de portaria, você tem o segurança.
pessoal do artista, você tem o segurança às vezes dentro de uma equipe de segurança de um artista são 12, 13 pessoas, só cuidando da parte da segurança, que é um segurança avançado ou dois seguranças avançados, porque um vai para uma cidade, o outro já foi para outra. Então, tudo é uma relação assim de O esquema tem lá o avançado, o cara que faz ah, o REC. muitos artistas grandes, eles têm o avançado, que faz a parte toda do avançado, tem um segurança só de venue, ou três seguranças de venue, que é os caras que cuidam do estádio de futebol, do local do show, e aí são os caras que vão comandar toda aquela parte do estádio. Eu tenho sorte de trabalhar com só os melhores, que são do internacional, então eu aprendi muito com esses caras desde lá atrás, quando eu fiz Madonna, junto com o Avelino, foi o primeiro trabalho internacional que o Avelino fez com a gente, e, e tem várias coisas que a gente pode colocar dentro da segurança do artista. Legal. Sombra, o segurança, o aproximado, junto com o artista, na realidade não trabalha armado, né? Porque o risco é outro, né? É, eu sempre falo assim, você tem que analisar da mesma forma que o artista ou a equipe do artista analisa o segurança que ele está contratando, o segurança também você tem direito de analisar o artista que você está trabalhando ou o cliente que você está trabalhando. Você tem que fazer uma pesquisa prévia em saber de quem é aquela pessoa que você vai cuidar. Porque, no meu ponto de vista, assim, o artista ele tem muito menos risco do que o político. Ok. Por exemplo, o político pode receber um tiro de sniper ou um explosivo mais fácil do que O artista é assédio, né, cara? não só o assédio, mas assim, o cara que quer fazer alguma coisa com o artista, ele quer fazer de perto e quer ser lembrado. A gente vai lá no John Lennon, eu não vou me recordar o nome da menina, mas teve uma menina do American Idol que foi assassinada em Miami no Meet and Greet. Meet and Greet a gente é o encontro dos fãs com o artista, e no Meet and Greet o cara sacou um revólver, deu 2 tiros no peito da menina e deu um tiro na cabeça e se matou. Ele queria ser lembrado, ele queria fazer a coisa de perto. Então, assim, para tudo isso, tem que ter uma equipe para procurar. Ah, o meu artista tem algum stalker? O stalker hoje é crime no Brasil, tem uma lei contra o stalker, e assim, tipo, todo artista brasileiro, principalmente mulheres, tem stalker. Eu tenho clientes brasileiras e as clientes têm stalker, e assim, a gente trabalha com fotos, porque a gente tem que estar com a foto dessa pessoa, você tem que ser muito inteligente em reconhecer essa pessoa no meio do público, porque essa pessoa pode fazer um mal. Eu trabalhei com uma banda brasileira que o Xamã, o André Matos, tinha uma stalker, que a gente tinha que distribuir antes do show, a gente distribuía as fotos dessa menina para saber se ela estava no local ou não. Porque a gente não sabe qual que é a atitude que ele vai ter, o que ele vai fazer. E quando a pessoa tá, qual que seria o papel aí? Assim, se você tiver feito a coisa tudo certinha, com ordem de restrição, você consegue retirar a pessoa do local. Porque ela não pode estar no mesmo local que o artista, porque ela Ok. tem uma ordem de restrição. Se não tem, você vai ter que ficar de olho e você pode colocar uma segurança aproximado perto da pessoa para incomodar a pessoa. Ela não vai. O segurança não precisa falar, o segurança não precisa tocar na pessoa. Então, assim, se a pessoa fala com você, você ignora e bota uma pessoa próximo dela. Ou alguém olhando essa pessoa o tempo inteiro, porque você tem que ficar de olho. Porque essa pessoa vai tentar entrar no camarim, vai tentar acessar uma área. Por isso eu sempre falo, é tão importante. Você falou do Lopes, é super importante a integração que a gente tem. Eu tenho uma integração com o Lopes é o irmão de longa data, o Paulinho da ESC. Todo mundo, a gente tem que ter essa integração, porque todos os meninos que estão ali trabalhando nas portas, quando você chega, aquele cara segurança idiota que não cumprimenta ninguém, todas essas pessoas são importantes para nós. Lopes é segurança desde a época do Mazzaropi, né, Ah, meu? o Lopes Ah, é um dinossauro nisso aqui. A gente, qual que é a tua relação com os paparazzi, cara? Porque assim, ela tem que ser ela tem que ser uma relação é, de amor e ódio, porque você pode, você tem que tomar cuidado com essa relação. Porque você não pode ignorar a pessoa, porque ele pode usar uma foto sua ou fazer alguma coisa contra você, mas você também não precisa ser um idiota e falar pro cara assim, vai se não, você não vai xingar o cara, você pode tratar todo mundo bem, como eu trato todo mundo bem, eu tenho relação com todos eles. Outro dia, uma artista, não vou dizer o nome dela, ela estava chegando em São Paulo e foi pedido. Ela falou, a gente estava querendo uns paparazzis e tal, porque a gente vai fazer uma ação.
Tem problema, cara. Eu tenho o telefone dos caras e eu vou ligar pros caras e vou pedir isso. Não quero dinheiro, não quero nada, eu só vou passar para ele porque o artista me pediu. Se o artista não me pedir, eu não vou passar, não sou louco, eu não vou me queimar com isso. Então, E da mesma forma é com os fã-clube. com o Ou fã-clube, você não tem uma relação com eu não eles? tenho Isso é mais com a eu tenho produtora. alguns assim, porque assim, tipo, tenho alguns amigos que são presidentes de fã-clubes, mas assim, eu procuro deixar eles eu tenho alguns observadores para mim, eu tenho algumas pessoas que fazem um serviço de investigação para mim, e eles investigam quando eu tô com um artista muito grande, principalmente teen, que é os mais jovens, eu tenho gente que fica vasculhando para mim o Instagram com alguns perfis fake para observar o que eles estão fazendo, para onde eles vão, Você olha isso, eu olho porque é importante. tá? Isso é uma parte do que a gente tem que cuidar na parte da segurança artística, principalmente para não ser surpreendido num aeroporto, como eu já fui no passado, de, por exemplo, ir buscar uma banda às 4h30 da manhã no voo da British Airways, e chegar lá tem 500 crianças no aeroporto gritando o nome da banda. Você fala assim, peraí, mas eu não estava esperando isso, só tô eu e mais uma pessoa. E aí, o que eu faço agora? Não faz nada, cara. Você vai ter que usar a sua expertise e o aeroporto para te ajudar, porque o aeroporto também não vai querer uma confusão naquela área. O aeroporto de Guarulhos, a gente sempre teve boas relações ali, Congonhas, a gente sempre teve boas relações, então, tipo, sempre foi mais fácil tirar um artista lá de dentro. Esses artistas que têm um grande Nas linhas nome. de relação que você tem relação com o aeroporto, hotéis, Aeroporto, hotéis, casa de Polícia show, Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, Rocan, né? Rocan. Pô, A Rocan, eu tenho grandes irmãos lá na Rocan desde muitos anos. Então, assim, tipo, é super importante, porque você vai precisar dessas pessoas. Não são eles que precisam de você, é você que vai precisar dessas pessoas. Da mesma forma que quando eu chego num local que não é minha casa, como eu tive agora na Colômbia, por exemplo, a gente foi fazer uma reunião de segurança, eu fui bem claro com o chefe de segurança deles, falei assim, eu estou na casa de vocês, eu quero que o que você puder me ajudar vai ser de bom grado para mim. O, eu vou te pedir algumas coisas, se legal. puder ser feito, beleza. É respeitar o ambiente, né? É, A porque casa da pessoa, né? não é sua casa, você está chegando num É hotel, isso. não é sua casa. É pedir permissão para entrar, né, cara? Você está chegando num shopping center com um artista, você tem que avisar a segurança. Ah, não, mas eu não vou avisar porque eles vão. Meu, se ele vai avisar paparazzo, se ele vai avisar. Não importa, você tem que avisar porque, assim, pode te trazer um problema. Você não sabe a quantidade de fãs que vão atrás daquele cara. Se uma pessoa reconhecer aquela pessoa ali dentro, você vai precisar de segurança. Você vai precisar do apoio local para sair, porque você não conhece o shopping, você não conhece o local. Então, o hotel que você está. Eu já muitas vezes eu tive que ir para o hospital com o artista. Eu dormi uma noite inteira com um artista na Colômbia porque ele passou mal e eu dormi a noite inteira no quarto. Dormi. Você fica sentado na cadeira o tempo inteiro e aí tem uma enfermeira dentro do quarto. A enfermeira ligava o celular e eu tinha que levantar para ver o que estava acontecendo, porque a luz do celular dela eu olhava e falei, não sei se ela está filmando, não sei se ela está fotografando, e eu não posso deixar isso vazar. Então, tudo isso é uma coisa que vai englobar a nossa segurança, principalmente a do artista. E quando você faz essas reuniões de planejamento, né, da operação, você envolve todos eles. Pessoal de Tudo. segurança pública, Segurança da pública, casa, da casa, do local que ele vai visitar. Se tem alguma visita no meio por exemplo, eu trabalho hoje com alguns artistas que fazem assistência em alguns locais especiais, tipo, vai visitar crianças carentes, essas coisas. Então, eu tenho que ir antes e checar esse local para ver qual é o local, se é seguro, o que que eu vou precisar, quais carros que eu vou usar, quantos carros eu vou usar, o carro é blindado, o carro não é, é, como é que eu vou chegar ali? Tá muito cheio? Tá. Tem uma entrada por trás? legal. Aqui em São Paulo, eu sei que você, pô, é até fácil e também é tua casa, né, pô? O Sombra, ele é o cara que é o responsável aí pela segurança aí do artista, vamos falar assim. Mas ele sempre busca o apoio local. Então aqui em São Paulo, pô, tem a Cefra, né? Tem A a ESC, a ESC, a FAC, que são FAC. as grandes que fazem os eventos, que eu vou sempre encontrar o pessoal que já me conhece, já que é Legal. muito mais fácil de trabalhar. Você tá fazendo um trabalho, pô, bacana com o Colette lá na KR4, né? QR4 é Agora, como é parceria que você total. faz para conseguir apoio local fora?
Como é que você pega uma empresa de segurança num outro país, Sombra? Que A, a referência minha, você tem para isso? a minha grade já são muitos anos fazendo isso, então eu Tá. tenho gente no Chile, na Argentina, no Peru. No Peru eu tenho grandes empresas, grandes parceiros. Na Argentina eu tenho amigos de longa data. No Chile eu tenho parceiros para carro. Você tem que conhecer tudo, então você tem que saber os hotéis, você tem que saber os carros que vão ser usados, de quem é os carros, quais são os carros blindados. México a gente tem bastante gente também. É, a América Latina, hoje, eu já trabalhei e operei em todos os países, então eu conheço gente, eu tenho contatos em todos os lugares, Costa Rica, agora o ano passado já operando também nos Estados Unidos, eu operei também muito, já umas 4, 5 vezes na Europa também, e aí você vai fazendo os contatos e você vê quem é bom e quem não é, Uhum. quem pode te ajudar, quem não pode. E no longo desses anos, a minha carteira de amigo, eu chamo de amigos porque assim, são pessoas que eu posso contar em qualquer lugar. Se eu precisar de um segurança hoje na França, eu faço 2 ligações, eu consigo um cara na França. Eu preciso de um segurança na Bélgica, eu ligo para um cara, eu consigo um segurança na Bélgica, por causa da rede que você faz. Porque não é só com segurança, você tem que saber com o tour manager, se o cara é bom, às vezes aquele tour manager sabe. É dessa forma que eu trabalho hoje, porque a maior parte das pessoas que me indicam é um amigo que conhece outro, que passa para o outro e fala assim: olha, eu tenho um Sombra no Brasil que é operário na América Latina, pode chamar que ali ele vai resolver o que você precisa. E eu resolver, o que eu falo, é igual eu vi você falando com o Nascimento. Eu sou 90% concierge e 10% de segurança, porque eu tenho que saber a parte dos hotéis, o restaurante, qual restaurante é bom. Tem restaurante que é maravilhoso, mas para entrar num restaurante é uma merda. Como é que eu vou entrar naquele restaurante e sair com um VIP gigante? Não entro e saio. Então eu procuro um outro local, eu faço uma mesma coisa, com uma alternativa diferente. Uma agilidade melhor, né? Você tem que saber onde você vai. E mesmo assim, algumas vezes você tem que operar sabendo que você vai precisar usar da sua expertise. Tipo, nós viemos fazer um clipe o ano passado com Offspring para gravar no Bar do Bill, que é ali na Cardeal Arco Verde. Um bar maravilhoso, comida maravilhosa. O cara é meu amigo, sabia que ia dar certo ali a gravação. No dia choveu o mundo em São Paulo, a gente não tinha mobilidade. E assim, poderia estar tudo alagado, não estava, mas assim, foi uma coisa que a gente fez meio na loucura. Assim, a quantidade de pessoas que iam estar, a chuva, o reconhecimento, porque é muito fácil você reconhecer os membros do Offspring, e aí depois a gente ainda foi gravar ainda no Beco do Batman, de noite, para eles gravarem uma parte do clipe. Só que, cara, tava tudo sem luz. Aí a gente tem que fazer o quê? Tá com a iluminação boa, as coisas, e foi uma correria, mas a gente fez. Aconteceu. Legal. Uma curiosidade minha agora. Você já teve algum artista aí que no show você disse, olha, vai ter que cancelar e de fato não houve por algum risco, seja estrutural, seja risco contra a reputação, imagem, ou Cara, tem você nunca passou por isso, cara? Já passei algumas vezes e assim, tipo, você como segurança da banda ou segurança do artista, você tem esse direito de parar o show, se você quiser cancelar, você pode, você tem que cancelar. Eu tive uma situação que foi cancelado, foi um show, muito grande que teve no Allianz Parque, teve o primeiro, o segundo show, o artista cancelou por causa da voz, só que aí entra toda aquela expertise. Ele estava com um problema na garganta, foi o Shawn Mendes, a gente teve que saí do Allianz, a minha cabeça já estava no hotel. Tá. Um hotel, rua pequena, Fazano, a Vitorino Fazano é uma rua de uma quadra, então você já pensa no caos. É, entrei em contato com a segurança pública, o coronel da Polícia Militar, que é o coronel da área. O que ele fez? Ele viu as viaturas antes dele chegar lá, já as viaturas já estavam baseadas lá. Tinha 300, 400 crianças na frente do hotel cantando a noite inteira. Uau. Então, assim, tipo, eu não fiz a besteira de ter ligado para um coronel da Polícia Militar pedido não é nem um favor, é pedido uma ação antes de acontecer o caos. E foi o que aconteceu. O caos aconteceu, mas ele estava controlado porque os policiais estavam lá. Então a Polícia Militar nos ajudou naquela parte. Da mesma forma que aconteceu agora com o DJ que eu estava fazendo no carnaval, Calvin Harris.
Uhum. que eu precisei da Guarda Civil porque, assim, eu participei, eles me contrataram direto do escritório de Londres e, assim, eu acreditei em tudo que eu ouvi, conhecia a empresa de segurança que estaria operando em volta do trio elétrico, então eu fiquei mais tranquilo. A única coisa que eu falei, eu não liguei para as pessoas dessa empresa. Quando eu cheguei lá, não tinha segurança. Por isso eu não vou nem comentar nem falar o nome da empresa. Ok, aí você tem que fazer uma contingência, né? A- Ali local. Ali tinha duas opções. Foi o que eu falei com o comando da Guarda Civil, que nos atendeu pronto. A Guarda Civil de São Paulo foi assim excepcional e foi essencial para fazer aquele show. Tá, Se a Guarda Civil não tivesse ali, a gente não teria feito o show. legal. O Serrano estava lá, que era o pessoal que nos ajudou lá. A minha opção era cancelar. O VIP não tinha saído de dentro do carro, o carro era blindado. Ele estava cercado por fãs ali e eu tinha a opção. Eu cancelava ou eu dava continuidade. O cancelamento de um show daquele tamanho, ele pode gerar várias coisas, Consequências, né? consequências que vão ser graves para a cidade de São Paulo. O pessoal ia quebrar as coisas, ia virar um caos. Então, o que que a gente pode fazer? Vocês ajudam? O comandante que estava lá na hora, me desculpa, comandante, não lembro o nome do senhor, mas na hora ele falou prontamente, falou, posso chamar o pessoal da Romu? Chamou o pessoal da Romu, chegaram só os caras gigantes da Romu. E, cara, com os meninos ali, assim, tipo, não foi a perfeição que eu queria entrar com o artista. Porque o meu sonho perfeito para entrar com um artista num local daquele é ele estar protegido totalmente, assim, ele estava, mas assim, houve erros porque a gente não tinha o que fazer. Eu conversei com o artista, conversei com o manager do artista antes e foi tudo muito acertado. Aí eu me coloquei, eu vou à frente porque eu recebo a primeira paulada. Isso o Coronel Samurai Tático também me ajudou falando isso para mim depois. Ou seja, garantiu que ele chegasse no palco. Garantir que ele chegasse lá dentro. Ele tocou super feliz, saiu super feliz, então assim, tipo, o que a gente queria fazer, a gente fez e não teve quebra-quebra, não teve nada. Foi o que aconteceu ali. A felicidade do público e a felicidade do artista. Uau, Isso foi importante. E o agradecimento à Guarda Civil que nos ajudou prontamente ali. boa. Gente, a gente vai mostrar rapidinho, tá? É um pouco aí do acervo desse cara. O ruim é se for travar aqui minha tela, que é pesado, hein? Rapidinho, Samuel, a gente vai mostrar algumas aqui, ó. Isso aqui é Iron Maiden, né? Tá lá no É começo, isso, lá, né? camisa cinza, cara. Não sabia Aí, que ó. ele vestia ainda. E aqui, Paul, escola. Paul McCartney, isso É aí foi uma escola de escola, né? segurança ou não? Escola de segurança. Paul McCartney essa é uma equipe gigante, cara. Motley Crue, Nick Six e Tommy Lee, Iron Maiden, Nico, Kim Kardashian, Evanescence, Aerosmith, Joe Perry, essa é a Beyoncé, e só essa foto é no Chile. Esse aí já É. no Iron Maiden no último avião, no avião maior, Vou com ele? com ele, voei nos 3 aviões. Você fez a Fiz turnê, né? todas as tours, há 19 anos trabalhando com eles. Extreme, de novo, essa é a Jessie J, Def Leppard, Adrian Smith, eu vou estar com ele agora de novo, Legal. Avril Lavigne, o Garth Brooks em Barretos, Steve Angelo, DJ, Billy do Smashing Pumpkins, Essa foto ficou massa, hein? Paul Paul McCartney McCartney, né? com a Rocan. Eu sempre tiro a foto da Rocan. Eu não peço celular para ninguém. Eu tenho contato de todos os sargentos, tenentes, então é mais Que fácil legal, cara. para facilitar e fazer a coisa acontecer rápido. McFly, Greta Van Fleet, Smith, Aerosmith, né? o Ronaldo. Ronaldão. Ronaldo Jonas Brothers. Essa é uma foto histórica do Kiss no aeroporto de Guarulhos. Que legal, cara. Final do Tony, o E André. essa equipe aí, o pessoal do O Garra. Garra Motos, que nos ajudou também na escolta do Kiss. Legal, cara. Aqui em Kardashian de novo. E O Ronaldo, logo no começo. Na verdade, eu não estava nem com o Ronaldo. Eu estava com o Maná. Esse aqui é o Maná, e aí quem estava com o ali é o Ronaldo. bar secreto ali, não? Não, esse aí é no Gero. No Gero ali na
Na Doc Lobo. Tá. Ah, esse é. Putz, agora David Gilmour. Gilmore, né? Ah, Aí vale, hein? Aqui, esse é Duran Duran, é o baixista do Duran Duran. é, que já foi. Alice Cooper, o Bruce Dixon, Foi atirar, né, foi cara? atirar. Ele foi lá no Calibre com a gente atirar. Legal, pô. Essa é uma foto final do Def Leppard no avião. Lenny Kravitz. Isso é na Aqui, Arca, é um dos DJs que eu cuidei lá na Arca. aí. Isso aí é o Quem é esse começo. cara aí, meu? Olha lá. Ah, já tinha Isso o. aí. Já tinha já o espírito, olha lá. Ó, Ah, aeroporto de Congonhas, na época que podia ficar ah, lá. Ó. Aí, já, já tava predestinado, hein, meu? olha lá, com a arma Aí, na ó. mão, ó. Ó, aí, ó. Tava de metralhadora na mão. Duas armas na mão, né? Porra, tá certo. Meu padrinho, Porra. minha prima lá no sítio, minha avó, meu avô. E o bigode? Ali, ó, seu Esse avô? aí é das antigas. Ah, Isso é num batalhão da PM com uns amigos na época. Já tava ali no sangue, né? legal, Minha pô. família, minha mãe. Aí de novo. De novo, saiu Judas Priest. Esse aí foi o primeiro cara que eu trabalhei grande, o produtor, que é o Alfredo. O Alfredo me ajudou muito a entender o que que era segurança Legal. artística. Aqui na Rocan. Isso é na Rocan, lá dentro da Rocan mesmo, na época que a gente fazia Rocan Show e eu ajudava eles lá. Isso é no Ah, sítio também. Isso é dentro de avião privado, você voa direto. Isso aí é com os ah, DJs. Ferg, legal, pô. David Guetta, Dubs. A gente fez um voo até Ubatuba. Isso aí também. Metallica no Rock in Rio. Legal, pô. O Royce E Gracie. é fera, hein? Isso aí foi o primeiro UFC. Esse aí é o Axl Rose no hotel. Judas, Judas, Rocan, Rocan. Kim Kardashian, Jessie J, Legal, pô. Backstreet Boys. Ah, Backstreet Boys também. Backstreet Boys, isso esses aí. caras são gente boa, né? São Backstreet Boys, a Jessie, chegaram no Rio. Aí fechou. É, Pô, show, cara. fechou, mas tem aqui ainda. Tem Ó, muita. que se, não é só foto, né? Tem história também, né? Aí tô falando, esse cara é. Que se você pegar algumas desses aqui que são tipo pequenos, eu separei alguns assim, os que eu trabalhei mais foram pegos assim, tipo, eu deixei separado, tipo Iron Maiden que eu fiz todas as turnês, América Latina, aqui tem alguns outros artistas grandes, aí tem artistas mais jovens que eu fiz, aí tem esses aqui que são pequenos também, ó. São só coisas, pouca coisa, né? Tipo, não tem muita coisa não. Pouca coisa, né? É pouca coisa. Essa banda aqui, a Vantasia, hoje eu tive o orgulho de trabalhar com eles novamente o ano passado e junto com meu filho, que está operando com a gente. Sombra, o cara que ele quer, na verdade, buscar esse caminho, cara. Por onde você acha que ele tem que começar? Claro, os cursos regulares, tem que estar com o curso, PSPP, né? Segurança em eventos. Tem que, Mas como é que ele trilha nisso daí para depende, para chegar, para trabalhar contigo, cara? Depende aí para ter algumas oportunidades. cara, o mais importante de tudo é o que você falou, são os cursos, o inglês e o espanhol. Inglês e Isso, espanhol. isso você tem que ter muito forte em você, porque sem o inglês você não vai para lugar nenhum, Você não se comunica, né? não se comunica. Não dá e a pessoa E, não tem como dizer que a pessoa não vai falar contigo, né? você tem que estar com o inglês afiado e o espanhol também é muito bom. Se você quiser aprender outras línguas, é melhor ainda. Eu tenho referências como o segurança da Beyoncé, que é o Julius, ele fala 8 línguas. Outro que que trabalhava com a Kim Kardashian, que é um grande amigo também, o Pascal, ele fala 8 ou 9 línguas, assim. Os caras falam fluentemente as línguas. É muito fácil para eles operar em qualquer lugar do mundo, né, cara? Legal. Isso é uma linha. Agora sim, e o que não fazer? O que que o Sombra lá no passado, eu sei que hoje, cara, você é um cara maturado, um cara que, pô, já tá
Mas o que não fazer? Uma coisa que você vacilou no passado, foi, pô, vacilei, errei, por isso perdi alguma coisa, perdi a oportunidade. Óbvio, né? Do que você puder comentar. Se você vê que a oportunidade é boa, não fala não, não. Ah, Fala sim, vai embora. Não tenha medo. Se você tiver medo de fazer as coisas, você não vai para frente. Então, assim, você tem que acreditar em você. E boca calada, ouvido aberto. é É isso. o maior conselho que eu dou. Escute mais e fale menos. Às vezes quem fala muito, você vende muita coisa, mas não vai passar para frente. Às vezes aquela pessoa não quer ouvir. O cara que chega num voo de 14 horas, ele não quer escutar sua voz de manhã. Ele não quer saber, olha que lindo São Paulo. São Paulo não é lindo, cara. Uhum. São Paulo é uma cidade de pedra. Então você não tem que falar nada da cidade. O cara não quer ser seu amigo. A- Acreditar que, assim, as pessoas confundem muito porque o artista te deu uma abertura que ele é seu amigo. Ele não é seu amigo. Ele é seu patrão. Lembre-se disso. O cara que está te contratando para você trabalhar, ele é seu patrão, ele não é seu amigo. Ele pode te trocar a questão de acordar de manhã, olhar para você e falar: puta, mas esse segurança não me serve mais. Segurança é o que mais tem, cara. Ele arruma outro. Às vezes aquele cara não fala o tanto que você fala. Você não precisa falar, você precisa fazer. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Proteger o cara. Às vezes ele não quer escutar a sua voz. Descrição, né, cara? Descrição. Descrição total, né? A descrição é muito importante. É, Como é que tá pra mulher? Eu sinto falta de mulher, cara. É? Como é que eu faço? Eu tava com um grupo agora, são 5 meninas. Eu tenho que mandar sempre uma produtora que tá acompanhando elas pra dentro do banheiro, porque eu não posso entrar no banheiro feminino Sim. pra fazer olhar lá antes. E assim, vai ter fã dentro do banheiro feminino se for no aeroporto. Ó, a própria fã, se for entrar no banheiro, eu não posso bloquear a menina. Sim. Ela tá entrando no banheiro. Ou se ela entrou antes. Tudo pode acontecer. Então você tem que. Se tivesse mais mulher, principalmente na minha área, seria maravilhoso, cara. Aí, ó. Vai a dica, hein, gente? Tem Eu oportunidade. já fiz testes com algumas meninas assim que foram muito bem. Tem gente o pessoal da antiga, né, que não gosta muito. Eu, cara, pra mim, se tivesse mais mulheres trabalhando, eu conheço já, vi várias assim, tipo, no Coldplay, a chefe de segurança é uma mulher. Então, assim, tipo, lá fora eles acreditam muito e tem muitas mulheres que fazem isso. Agora, aqui no Brasil, a gente conta nos dedos as mulheres. Assim, tipo, precisava mais? Não, não precisava mais, não. A gente necessita de mais mulheres fazendo isso. Porque quando você faz uma montagem de uma equipe de segurança, se você vê que a quantidade de mulheres é maior que o homem, é bom você ter uma mulher no meio de uma equipe de 8, 7 homens. Por que você não tem uma mulher no meio? Que ela vai te ajudar naquela parte do banheiro, que vai te ajudar naquela parte de. Você vê que aquela mulher não tá boa para falar aquele dia, coloca aquela menina mais perto dela. Uhum. Às vezes ela se sente mais confortável em conversar com uma mulher do que conversar com você. Pegaram a dica? A dica Boa. tá aí, né? Agora, pra fechar, como é que tá a Shadow? Cara, eu tô com trabalho até janeiro do ano que vem, já tenho trabalho fechado. Assim, tipo, a minha rede de clientes é muito grande fora do país, né? Então, assim, eu procuro fazer o meu melhor e, e hoje, com o apoio do meu filho, da minha esposa, que estão sempre comigo, me ajudando, minha esposa cuidando da parte de contratos e fazendo todas as minhas invoices e tudo mais, e meu filho agora operando comigo, né? Se formou aqui na Modos, fez todos os cursos, teve aula até comigo, e assim, tipo, Que legal isso aí. é, é o nosso orgulho, né, de ter passado alguma coisa para o nosso pessoal mesmo, assim, que a gente sabe que vai ter continuidade. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, cara. Então, assim, tipo, eu sempre escutei isso de você, né? A gente tem que deixar um legado, né? Isso. E a gente tá deixando, porque, assim, tipo, o Alex, que é meu filho, hoje já tem o nome dele, e foi aquilo que eu falei quando ele começou. Eu falei assim, você não tem que ser lembrado como o filho do Sombra, porque o meu nome é muito pesado. Hum. Meu nome pode pesar nas suas costas. E a régua é alta, né? É Então, alta. você tem que ser o Alex. Construiu O isso. Alexander que vai construir o nome dele. Você vai construir o seu legado. O, o mais importante para nós o meu nome já está feito. A minha história está aqui, ó. Minha história Sim. está aí. Minha história está com você. Minha história já foi feita. Eu não preciso fazer mais nada. Agora eu quero deixar
os nossos, né? Tá aí o Léo, tá aí o Alex, que a gente quer que eles continuem fazendo o Isso. que a gente tá trilhando para eles, né? E o Sombra daqui 10 anos, cara? O que que você pensa aí? Eu daqui 10 anos vou estar operando ainda, cara. É? Vou, porque assim, Boa. tipo, é, eu não consigo sentar numa mesa de escritório e fazer a coisa, Não mas eu dá, né? consigo. Hoje em dia você pode fazer várias coisas. Pô, eu sou uma das primeiras pessoas. Quando nem se falava nisso, eu, o Marcos, o Cleiton, a gente fez o gerenciamento de risco Uhum. lá atrás. Quando ninguém falava de gerenciamento de. Hoje todo mundo como é que é? Análise de risco, né? Né? A gente tem uma É. análise de risco que foi feito com. Como é que é o nome do instrutor que deu aula para nós? Ele é professor da. Tinha o Fernando, né? Fernando. Fernando. Ele é professor da faculdade, É. ele ia na academia lá na Scopus para dar aula, ele dava as aulas de análise de risco, assim, tipo, e a aula dele era um troço excepcional, assim, tipo, a gente aprendeu muito naquela época, que é o que hoje eles fazem uma venda o negócio, isso é história lá atrás começou. É o que eu falo em aula, você sabe disso. O filme Guarda-Costas, ele dá. Ele ensinou análise de risco de graça e todo mundo só lembra do final que o cara pegava a artista. Volta na história. O cara, quando ele chega ali na casa, ele faz a análise de risco da casa, ele prova que a casa não é segura. E é o que você faz hoje É o que eu no faço dia a hoje no dia, dia a né, dia. cara? Você aprende no filme lá atrás, É o risco, né? que é o risco. Que é o risco que tem. Onde o cara mora, onde ele vai, o que ele faz, qual é a diversão do cara. Tudo isso você tem que saber. Boa. Boa, meu irmão. Eu acho que a gente vai ter que. Vai ter que fazer edição 2, 3. Gente, Aqui tem história, vai fazer umas 3, 4 edições. nós vamos ter que fazer, cara. Porque Esse a gente pode cara. mostrar tudo. Eu tenho coisas. Aqui é uma parte, mas eu tenho coisas guardadas que a gente pode falar item por item do que pode ser feito no Nós evento, vamos tudo isso. combinar aqui. Se o Sombra topar e o resto, o pessoal topar, a gente vai fazer aqui uma mesa redonda. Chamar o Lopinho, chamar gente que é de Lopes, todo mundo aí do meio né, pega um o supervisor mundo dos dele. eventos aí pra gente fazer uma mesa redonda, né? O que você acha aí? Pô, é Vamos? muito importante. Então, espera. Gente, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui a chale de conha aí desse meu irmão, cara. Isso aqui pra mim eu tô muito feliz por isso, cara. Pra mim é uma gratidão imensa e isso aqui vai ficar comigo, com muito carinho, né? Existe um porquê da gente ter uma moeda sendo carregada no bolso, É, mas essa vai no coração, Sombra. E, bom, eu não queria eu encerrar, eu vou deixar com esse cara de peso para poder encerrar esta, né, esse programa de hoje, mas esse cara vai estar conosco aqui porque merece isso. A gente vai falar realmente de equipamento, do próprio acervo que ele tem, essa mesa redonda, que de repente a gente vai colocar essa mais mesa é colegas para interessante. discutir, acho que é interessante para a gente fazer. Mas eu vou deixar contigo, meu irmão, para você encerrar, de forma livre, depende do pessoal que tá nos acompanhando, realmente, qual que é a mensagem que você deixa aí para esse pessoal realmente que está buscando esse mundo aí do show business, cara? Estudem. Estudem o que você quer fazer. O nosso meio não é um meio que vai te fazer ficar rico, milionário, mas vai te fazer viver bem. Eu vivo bem há muitos anos, então, assim, estudem, procurem fazer sempre o correto, procurem Relacionamento, né, cara? saber relacionamento, procurem ter amizades verdadeiras, mas, assim, lembrem-se, você pode confiar, às vezes você não precisa das duas mãos. Você pode ter uma mão só para confiar em algumas pessoas. Então, assim, tipo, são poucas pessoas que você vai levar para a vida com você. Então, pensa bem as pessoas que estão ao seu lado e, assim, tipo, é muito importante você se profissionalizar, procurar um curso correto, procurar escola que realmente te traga valores. Escola de vigilante hoje em São Paulo, nós temos 1 milhão de escolas de vigilante em São Paulo. Mas o que o Magno faz aqui na Modus, com todos os instrutores que a gente tem, é muito mais. Porque são pessoas que têm vivência, não é só pessoas que falam que fazem segurança. São pessoas que ele conhece, que já fizeram, que trabalharam no campo e hoje estão aqui instruindo.
Você escutar conversa, qualquer um fala. A gente já teve conversa já teve instrutores que até do FBI o cara era. Mas e aí? É real? Não. Mas assim, você tem que ter pessoas que te tragam valores, pessoas que te tragam a verdade sobre o que é a segurança. Vem para modos que aqui você não vai se arrepender não, cara. Aqui a coisa é séria. Muito bom. Quer deixar um abraço pra alguém aí, cara? Cara, eu quero deixar um abraço pro Jordano, que trabalha comigo, o Night, Jordanão. a minha esposa, a Aline, pro Alex, meu filho, pro Matheus, meu afilhado que tá aí também na pista trabalhando, tá correndo também. Pro pessoal que tá aí junto com a gente, né? Sempre nessa trilha que não é fácil, não é fácil, mas assim, é possível fazer. É só acreditar em você mesmo. Mas aquela coisa, estudem, façam a coisa como tem que ser feito. Procure valores de verdade, pessoas que vão te instruir de verdade. Porque eu vejo hoje que eu passei por academia que o instrutor ele não tinha nem o curso de VSPP, ele estava dando aula de VSPP. É. Peraí, o cara não tem o curso de VSPP, ele está me dando o curso de VSPP. Como é que é essa história? Isso não cola, cara. Eu não tô usando o nome de academia, não tô falando nada. Não tô querendo falar que a Modus é melhor. Eu quero falar, a Modus é melhor. Eu passei por várias escolas antes de chegar aqui, assim, cara, o cara não tem o curso de VSPP, ele tá te dando aula de VSPP? O que ele pode te falar? Se ele pegar uma classe de carro forte, reciclagem com carro forte, os caras jantam o cara, bicho. Ou seja, busca boas referências, né, cara? Tem que ter Em tudo referência. que você for fazer. O mercado é muito grande, tem academias muito boas, mas assim, cuidado com o que você escuta. Escuta, filtra, procura ver se é verdade ou não. Aqui eu sei que as referências que a gente tem dentro da Modos é diferente das referências que eu já passei fora. É o que eu tô falando. Eu tive aula com um cara que ele não tinha o curso de VSPP. E aí você vai falar que esse cara que não tem o curso de VSPP, ele pode me dar o curso de VSPP. Não tô falando que ele não é bom. Ele pode ser bom no que ele faz. Mas assim, no meu ponto de vista, não funciona. Um cara que não tem nem o curso querer me dar um curso de VSPP. Uma reciclagem ainda, né? Que é pior ainda. Então, Ou seja, né, não comprar a teoria dos outros, né, gente? não. Não dá. Pessoal, a gente está, conforme é o nosso compromisso de programa, né, para nunca se estender e ter bastante aproveitamento, mas isso aqui a gente vai deixar para mais uma segunda, terceira edição. Combinado ou não? Vamos combinar e E mesa fazer. redonda vai ter, a gente vai anunciar isso aí também. Gente, também abração, Jordanão. Abraço, logo, logo você está aqui sentado com a gente, hein? Tá? Já está feito o convite aí. Muito obrigado, presente de cada um de vocês conosco. Obrigado a cada um que nos apoia, né, que multiplica as informações. Quem quiser vir conhecer que o espaço da Motos, que é essa central de mídia, está feito convite aberto. Venha conhecer, venha participar conosco, tá? E a ideia daquilo que o Sombra falou, não abraça a teoria dos outros, cara. Confie naquilo que está dentro de ti, mas relacionamento, ouça bastante, né? Estude, a gente tem que conhecer um pouco do mundo, né? Já que a gente quer que as culturas, né, dentro do mundo se influencia bastante, mas se relacione com quem faça você crescer e quem agrega valor. Tá feito? Gente, muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Força e honra, meu irmão. Obrigado, Obrigado, cara, pelo Oscar. convite Gratidão sempre e aí, vamos cara. voltar. Não tem mais. Boa. Fechado.